Um posicionamento muda tudo. Eita, glória a Jesus! Seja bem-vindo, seja bem-vinda, minha amada irmã, meu amado irmão, a mais um vídeo da nossa série Ana, conforme-se ou vença. E nós estamos aprendendo com Ana, né? Segundo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Eu quero compartilhar contigo e que o Espírito Santo, ele venha conduzir o nosso vídeo, que ele venha conduzir, dar direcionamento, que o nome dele venha ser glorificado através dessa mensagem, dessa palavra, que possa ser edificante na tua vida, que possa transformar a tua vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, nós queremos falar hoje do posicionamento de Ana. Uma mulher que não se deixou vencer pelas circunstâncias, né? Então o seu marido, Eucana, no primeiro capítulo do livro do profeta Samuel, diz assim no versículo 8: Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? E Eucana se sentindo a última bolachinha do pacote, né? E aí eu quero trazer para ti o seguinte, em primeiro lugar, tá? Para mulheres aqui e para homens também. Não confunda honrar ao esposo com anular-se e viver apenas em função da vida do seu esposo. É isso que Eucana está dizendo para Ana. Ana, eu não sou suficiente na tua vida. Eu tô aqui com a minha colinha aqui, tá? Então vou olhar aqui, vou trazer aqui para nós, né, na colinha, junto com a Bíblia Sagrada aqui, né? A gente vai conversando e vai falando sobre o que está passando nesse momento na vida de Ana. E por que todo o cenário, a gente tem um resultado na vida de Ana que muitas pessoas já conhecem. Ana é uma mulher que escreveu história, que saiu vitoriosa de uma situação que para ela era praticamente impossível, né? Eu não sei se tu já conhece a história, se tu não conhece ainda, ali no primeiro livro do profeta Samuel, na Bíblia Sagrada, no capítulo 1, né? E também no capítulo 2, vai contar a história de Ana. É bem curto, bem pequeno. Se tu não conhece, a história se dá dessa forma aqui. Eu te conto, te resumo, caso tu não tenha uma Bíblia Sagrada e tá assistindo esse vídeo. Ana era uma mulher estéril. A Bíblia diz que o Senhor cerrou a madre de Ana e a sua rival naquele tempo e época e cultura do povo judeu, o homem, se a sua esposa não lhe desse filhos, não gerasse, ele poderia casar-se com uma segunda esposa que lhe desse filhos, para que ele pudesse deixar descendência, sendo assim que o seu nome não seria extinto, né, da terra. E o que acontece é que Ana é uma mulher que ela é estéril, e ela é casada com um homem que ama ela, ele é apaixonado por ela, só que ele casou-se com uma segunda esposa, porque ela não pôde gerar filhos. E eu tiro as minhas conclusões, né, acerca desse amor. Eu não sei quais foram as razões de Eucana para pegar uma segunda esposa. Eu vejo o caso de Zacarias e Isabel, o caso de Isaac e Rebeca, né, que foram casos da mesma forma, e eles creram em Deus, oraram juntos, buscaram junto ao Senhor, confiaram no Senhor. E a Bíblia diz que Eucana era um homem de fé. Eucana subia todo ano, de ano em ano, ele ia para o templo sacrificar a Deus. Então ele tinha fé. E eu não sei por que motivo, né? E também não há uma fonte que possa nos dizer isso, qual foi os motivos que levaram, talvez há, né, alguma explicação histórica até, ou diante dos acontecimentos, de alguns acontecimentos que até a gente não saiba na vida de Eucana, que possa mostrar, que possa falar por que ele pegou uma segunda esposa, mas Paulo diz que a gente não deve ir além do que está escrito, né? Então, a gente tem um fato. O fato é que ele, mesmo a Bíblia descrevendo ele como alguém que amava Ana, ele pega uma segunda esposa, ele casa, não vamos
colocar o termo pegar, porque parece que a mulher é um objeto aqui nesse sentido, né? Ele se casa, e naquela época era mais visto, né? Essa questão da procriação, ela era muito forte, né? E hoje, infelizmente, a gente acha que mudou porque nós ganhamos espaço, né? Porque nós fomos inseridas, ganhamos voz e vez, mas infelizmente nós vemos aí altas taxas de feminicídio, homens que têm as mulheres como objeto, mulheres que se têm como um objeto, né? Como um troféu por causa do corpo, enfim, por causa dos prazeres da carne, e acabam tendo uma visão errada, né, acerca da honra do ser humano, do que é honroso, né, do que é agradável a Deus para o ser humano. Mas enfim, eu quero falar aqui do que Ana, ela não confunde. Ana é uma mulher de princípio, Ana é uma mulher bíblica, é uma mulher temente a Deus. Ana é uma mulher que ela não confunde honrar o seu esposo com anular os seus projetos, os seus sonhos, anular-se a si mesma. E o que acontece é que Ana, ela não vai deixar sua vida de lado por causa do seu esposo. E hoje, infelizmente, nós vemos muitas pessoas, muitas mulheres que acerca do que não entendem sobre a submissão bíblica, sobre o que é sujeitar-se ao seu esposo, acabam anulando a sua vida, anulando o seu ministério, anulando os seus sonhos, anulando os seus projetos, investindo todas as suas fichas no seu esposo. E a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem. E olha só o que acontece. Eucana, ele amava a Ana. Ele diz para Ana: Ana, por que tá mal o teu coração? Eu não sou para ti melhor do que 10 filhos? Só que o mesmo Eucana que diz isso acerca dos sonhos da Ana é o Eucana que vai tratar de arrumar o seu lado. Ele vai casar-se de novo, ou seja, ele se preocupa em ter filhos. Ele se preocupa em deixar a geração. Mas ele diz para Ana que ele é suficiente para ela. E por que ela, da mesma forma, não foi suficiente para ele? Olha como as pessoas vão ter visões a respeito do teu sonho. As pessoas vão tentar te fazer desistir daquilo que é o objetivo na tua vida. E muitas pessoas, infelizmente, elas vão colocar o sonho dela na frente do teu sonho, como prioridade, porque é natural do ser humano. Ainda que muitas vezes tu tenha aberto mão dos teus sonhos para viver os sonhos de outras pessoas, né? O que nós vemos em Ana aqui é alguém que não confunde as coisas. É alguém que sabe honrar, mas ela sabe posicionar-se. Ela não deixou de honrar o seu esposo. E eu vou te mostrar. Eucana, ele tratou de arrumar, né, alguém e para gerar os seus filhos. Eucana desmerece o sonho de Ana. Ah, ele amava, Ana, tá escrito, é verdade, mas ele tá claramente desmerecendo, dizendo para Ana que ele é mais importante, que ele tem que estar acima de tudo. Dedica a tua vida para mim, Ana. Porque eu sou suficiente na tua vida. Eu te amo, eu te dou carne, te dou comida, tu tem um leito conjugal, né? É a esposa preferida, é a esposa que ele ama, é a primeira esposa. Então, ele tem a tenda ali do esposo. Para ele, aquilo, na visão dele, era suficiente para Ana. E aí caberia a ela contentar-se com aquilo que ele estava oferecendo ou não contentar-se. E aí eu vou fazer uma pergunta para ti. Quem é o Senhor da tua vida? Porque é isso que Ana deixa claro aqui. Quando Ana toma um posicionamento, tem mulheres que se tornam totalmente dependentes dos seus esposos. Eu quero deixar isso aqui, que eu tô olhando aqui na minha colinha aqui. Tem mulheres que se tornam totalmente dependentes dos seus esposos. Depositam tudo nos seus esposos. E acontece muitos casos de mulheres que ficam viúvas e não sabem se locomover no espaço, no mundo, não sabem, se perdem totalmente. Porque tudo era o esposo. Não sabe pegar um ônibus, não sabe no centro. Eu não tô aqui colocando aqui casos, tá? Não tô colocando, não vamos generalizar, tá colocando, mas tem inúmeras situações aqui que
pessoas que depositaram às vezes tudo no seu esposo, que ficou cômodo, né, botar tudo pro colo do outro, achou que estava honrando ele dessa forma, se anulando, acabou anulando a sua vida e os projetos até do céu para a sua própria vida. E aí acontece que Ana, quando ela toma um posicionamento aqui, Ana ela não aceita essa palavra de Eucana. A Bíblia diz que ela subia todos os anos para sacrificar, todos os anos. Ana tinha um senhor da sua vida. Ela tinha alguém que era o seu senhor. Ela não fez do seu esposo o seu senhor. O seu esposo, ele estava abaixo de Deus na vida de Ana, e isso é muito claro. E aí, eu quero te trazer o seguinte: Ana escolheu viver um propósito que ia glorificar os céus. Por quê? Porque, em primeiro lugar, Ana tinha fé. E quando Eucana disse para ela, se eu não sou suficiente para ti, ela não respondeu para Ana, mas aquele propósito de fé estava no seu coração. Ela continuava chorando, mas ela continuava orando a Deus. Porque ela tinha referência de mulheres, acredito que eu falei isso no vídeo anterior, ela tinha referência de mulheres na fé, na Bíblia já, das matriarcas ali, da Rebeca, da Sara, né, que foram mulheres que foram mães velhas, né, foram idosas para marcar a história e mostrar que só o Senhor é Deus. E aí o que acontece? Ana não se conforma com a palavra de Eucana, porque ela sabe, ela conhece o Senhor, ela vai sacrificar, ela vai falar com Deus, ela sabe do Deus que responde oração. E o que acontece? Ela resolve, ela honra, eu quero falar da honra nesse momento, tá? Ela honrava o seu esposo. Como que ela honrava o seu esposo? Se o seu esposo disse para ela que ela era suficiente, que ele era suficiente, ela não aceitou essa palavra. Ele não aceita, ela não aceita a palavra do seu esposo que anula o seu projeto de ser mãe. Mas ela honrava ele, porque olha só, ela subia o templo de ano em ano, ela saía com seu esposo, ela andava com seu esposo, a Bíblia diz que ela subia sempre com ele. Imagina para Ana, que era amada por ele, que foi a primeira esposa, que tinha um projeto de ter filhos, de ter uma vida, um casamento feliz, ela e ele só. E aí aconteceu de entrar na vida dela uma segunda esposa, na vida do seu esposo. Essa mulher gerava filho que nem água, ela tinha muitos filhos, é o que os textos bíblicos indicam. E Ana sai na rua com Eucana, provavelmente ela não era só alvo de Penina. Ela deveria ser alvo, tô eu conjecturando, e para mim é uma coisa óbvia, porque a sociedade é assim. As pessoas, elas na frente são uma coisa, nas costas elas são outras, elas apontam, elas falam. Elas querem um alvo para descarregar toda a sua fúria, a sua amargura, a sua ira. E Ana sai com Eucana. Ana vai ao templo sacrificar com Eucana, e para ela devia ser muito difícil isso. Mas ela não deixava de acompanhar o seu esposo. Ela não deixava de estar com ele, de subir com ele, de ir ao templo com ele, de fazer atividades com seu esposo. Ela estava ali dando honra para ele, mesmo que aquilo custasse dor na sua alma. Quem sabe, se tu não está atravessando isso aí, talvez Ana tivesse vontade de ficar dentro de casa e desaparecer. Talvez seus dias de depressão, de angústia, aqueles dias de desespero, onde a gente acha que o milagre nunca vai acontecer, o propósito não vai se concluir, onde as nossas esperanças começam a ficar curtas, pequenas. Quem sabe se nesses dias de desespero, Ana não queria só ficar fechada no seu quarto, ficar quieta, não falar com ninguém. Mas ela superava isso, ela passava por cima disso, para dar honra para o seu esposo, para acompanhar o seu esposo. E ai, desculpa, gente, eu tô aqui eu tô no sótão de casa e tá bem quentinho aqui, até razoável assim. E eu não tô com os ventiladores ligados para não fazer barulho, para não atrapalhar o vídeo. E aí o que acontece? Isso aí começa a trazer um peso.
né? E eu começo a bocejar. Eu cheguei aqui cheia de, né, na energia, e agora eu tô assim, ó, já tô, o olho começa a cair por causa do calor, né? Eu vou tomar uma aguinha aqui. Vou tomar uma aguinha aqui. E te falando sobre isso aí, eu já tô encaminhando pro fim já, não vai ficar muito longo. Eu propus no meu coração fazer ao vivo as lives, mas eu tô gravando porque ainda que nem eu falei, como eu falei, o canal, a gente tem um canal pequeno ainda, né? São poucos inscritos. Então a gente vai deixar crescer mais um pouquinho, porque a live ela não é aberta. A live fica privada. E as pessoas de fora não podem entrar, né? E aí, como a gente sabe que bastante gente se inscreve, mas são poucos os que acompanham ali em tempo real, né? Independente, se tiver uma pessoa, né? Eu me alegro, às vezes faço oração aqui, tem uma pessoa só, Deus sabe com quem ele vai falar, né? Mas aí a gente tá se organizando para melhorar isso, para a gente trazer o melhor aqui no canal, né? Para abençoar a vida dos irmãos, de todos os irmãos, de uma forma que glorifique o nome do Senhor Jesus. E o que que acontece? O posicionamento de Ana não tornou ela uma mulher rebelde. O posicionamento de Ana de não aceitar aquela situação, de olhar para o seu esposo como alguém que não entende o que ela está vivendo e de dizer, não, tá certo, ele vale para mim mais do que 10 filhos. 2 vezes ela tomou 2 posições. Primeiro, ela insistiu no seu propósito. Ela não deixou, não abriu mão do seu propósito. Ninguém pode invalidar o teu propósito com o céu. Ninguém pode interromper, ninguém pode dizer que tu não vai, sabe? Ninguém pode dizer. E segunda coisa, quando Samuel foi gerado, Eucana era pai. Desculpa. Gente, alergia. Alergia. Eucana era o pai da criança. E Ana fez um voto seríssimo. Um voto de entregar o seu filho. Imagina entregar o teu filho, o filho da mulher que ele amava, o filho dele, um menino, era varão, né? Como ela pediu, era homem. E ela fez um voto de entregar ele no templo. Ela orou, ela chorou pelo propósito, pelo projeto, e aí vem Eucana e diz assim, não, Ana, agora tu não vai entregar. A Bíblia diz que ele não se opôs. Que ele disse para ela, não, Ana, faz o que te parecer bem no teu coração, né? Porque ele era um homem consciente, mas tem outros casos, tem maridos que se envolvem no propósito e mulheres que infelizmente, acabam cedendo e colocando seu esposo à frente da obra de Deus. À frente de Deus, não só da obra. Eu não tô falando da obra, eu não tô falando de gente que fica que nem maluco na igreja, nunca mais sai e não cuida da sua família, tá? Porque a Bíblia diz que aquele que não cuida bem dos seus é pior que o infiel e negou a fé. E outro dia eu tava conversando com um senhor que ele tava falando que se separou da esposa dele por causa disso. Porque a esposa vivia socada na igreja, né? Saía de manhã, de tarde, gastar sapato na rua, dizendo que tava fazendo a obra e tal, e deixava a família. E ele disse, final de semana a gente tava em casa, a gente tava fazendo isso, tava fazendo aquilo. Ela nunca tava em casa, né? Então a gente tem que saber conciliar isso, é que nem o nosso trabalho, né? Quem trabalha de carteira assinada ou tem os seus negócios, suas empresas e tal, tem que conciliar isso, né? A pessoa tem a sua dedicação ao seu trabalho e também tem a dedicação à sua família, tira um tempo para estar com a família na semana e tal, né? É natural isso, né? A gente precisa saber dosar esse tempo aqui. E o que Ana tá fazendo, ela colocou o propósito do céu em primeiro lugar. Ela teve uma dor tremenda, porque imagina, ela sonhou por aquele bebê, ela orou, ela sonhou ter aquele bebê, ela quis muito, ela chorou anos por essa criança, e quando ela tem a criança, ela amamenta, ela fica com a criança no começo, e depois ela vai e entrega o seu filho para o templo de Deus. Para o sacerdote Eli, pior ainda, o sacerdote que era corrompido, ele não era em si, mas ele permitia, né, os seus filhos, de certa forma a Bíblia chamou ele de corrompido também, o Senhor chama ele, né, porque não haveria expiação por ele pela sua casa, pelo mal que ele viu seus filhos fazer e não fazia nada. Então seu coração estava corrompido, e ela entrega o seu filho nas mãos desse sacerdote. É esse homem que vai
criar o Samuel, né? Imagina o coração de Ana nessa hora. Ana não hesitou em cumprir o seu propósito, mesmo com que esse propósito levaria, todo o resultado, todo esse desprendimento, a dor, né? Tudo isso, Ana não voltou atrás na sua palavra. Ela entregou ele a Deus conforme ela falou. Ela foi fiel, ela cumpriu, e a Bíblia diz que o que aconteceu? Deus abriu a madre de Ana. Deus abriu a madre e concede para ela outros 5 filhos. E sabe o que eu vejo aqui? O posicionamento de Ana, o resultado do posicionamento de Ana não trouxe para Eucana uma mulher rebelde, uma mulher que diz que está fazendo uma coisa para Deus, mas no final das contas ela tá desonrando a sua casa, ela não disse que não. O posicionamento de Ana diante da visão do seu esposo, diante da visão da sociedade, diante da visão do profeta, do que seria a igreja hoje, o posicionamento de Ana foi honra para o céu, em primeiro lugar, honra para o céu. Ana chega e ela, depois de não sei quanto tempo, mas ela honra o céu, ela faz uma oração que vai mudar toda a história dela. Ela quer que o seu filho seja para a glória de Deus. Ela uniu o seu propósito ao propósito de Deus. E a Bíblia diz, foi tão agradável essa oração a Deus, foi tão bom, foi tão assim, entendi o propósito, consegui entender, porque quanto tempo a gente demora, né, para entender o propósito de Deus. Às vezes a gente chora porque não entende o propósito. Aí quando a gente entende o propósito, a gente continua chorando, só que daí a gente chora diferente. A Bíblia diz que naquele instante ela parou de chorar. Por quê? Porque ela recebeu a resposta de Deus. O próprio profeta sacerdote Eli, porque ele não era sacerdote, não era profeta. O próprio sacerdote Eli, ele diz para Ana que Deus te conceda conforme a tua petição. Né? O próprio sacerdote se comove com ela e abençoa ela. E ela recebe a resposta de Deus. A Bíblia diz que ainda naquele dia, né, ela tem intimidade com o seu esposo e ela vai gerar ainda Samuel naquele dia. Né? Ela recebeu a sua resposta por causa do seu posicionamento. Sabe o que vai acontecer? Eu vou encerrar aqui com uma oração, quem sabe o louvor a gente louva. Eu vou encerrar aqui te dizendo o seguinte, que Ana, ela traz algo grandiosíssimo para a sua casa. Eucana já era um homem respeitado. Eucana já era um homem conhecido, era um homem de posses, era um homem que sacrificava sempre no templo. Só que Ana, depois da vida de Ana, depois do posicionamento de Ana, a vida de Eucana não é mais a mesma. A vida de Eucana se tornou diferente depois da vida de Ana. Porque imagina só ele tendo a esposa mais amada, preferida dele, a esposa que ele casou para ser fiel e ser feliz até o final. E todas as pessoas sabiam que Ana não gerava, ele se sentiu ali talvez envergonhado em determinado momento, mas Ana não desistiu do seu propósito. E além de não ter desistido do seu propósito, essa mulher vai ao templo, ela toma uma atitude de coragem, ela faz algo que quem faria o que Ana fez? Entregar o seu filho no templo para servir a Deus, da forma que Ana fez. Ela faz isso, ela entrega Samuel. Samuel, além disso, ela dá instrução a Samuel, nós vamos falar disso, talvez no próximo capítulo da nossa série, a gente quer falar sobre a instrução que Ana dá a Samuel.
E, gente, tá me dando uma cãibra. Ai, pensa na cãibra. Meu Deus do céu, misericórdia. E Ana, ela vai trazer uma honra tremenda para sua casa. Sabe que no primeiro momento ela chorava e Eucana falava para ela essas coisas e questionava, e por que tu tá assim? Por que tu tá triste? Porque imagina só tu, quantas coisas tu já fez na obra de Deus, quantas vezes tu já disse agora vai dar certo, quantas vezes tu já animou em casa, o teu povo aí, a tua família, e quantas vezes já te disseram assim, não, mas tu tá sempre indo, tu tá sempre dizendo que vai dar e nunca dá, e tu tá sempre dizendo que agora é a hora e nunca é, e tu tá sempre dizendo, sabe? Quantas pessoas já disseram para ti porque não entenderam o que tu tá vivendo? Quantas pessoas tentaram te desanimar dentro da tua casa porque não entenderam os propósitos de Deus na tua vida? Mas tu continua aí com fé, tu continua aí posicionada, tu continua aí, sim, já te falaram uma, já profetizaram uma, duas, três, tu tá no deserto há 10 anos, tá no deserto há 15 anos, há tantos anos, e aconteceu, ainda não aconteceu aquilo que o Senhor te falou que aconteceria, só que tu continua posicionada, continua com fé. Às vezes dá uma caída, mas aí o Senhor vai lá, te toma pela mão, tu te levanta, continua prosseguindo, continua avançando. Não é assim. Sabe o que isso vai gerar? Isso tudo. Existia um tempo de choro na vida de Ana, existia um tempo de desonra na casa de Eucana, porque Ana não podia gerar, Ana era estéril, ele teve que pegar outra esposa, daí começou a vir a honra através da outra, só que ele teve que pegar outra e a casa dele ficou marcada por causa disso. Só que quando Ana se posiciona, cai por terra a inimiga de Ana, porque a Bíblia diz que aquela que tinha muitos filhos, Ana no cântico, ela vai dizer, enfraqueceu. Então, provavelmente, Eucana atendia ela, mas ele não amava ela, era só por causa dos filhos. E a soberba dela, ninguém derrubou ela, foi a soberba dela que derrubou ela. E, além disso, Ana conseguiu alcançar o seu propósito, o seu objetivo. Desculpa. Ana consegue trazer para sua vida o seu sonho, o seu objetivo, ela consegue alcançar para o céu aquilo que era o propósito do céu na vida dela, só que ela desconhecia. Ela consegue trazer para sua casa uma honra que vai ficar marcada na história até hoje, é escrita na Bíblia Sagrada. Uma história que foi contada por causa da perseverança, por causa do posicionamento. Porque Ana, ela não levou em consideração a palavra do seu esposo, dizendo que ele era suficiente na vida dela. Quem é suficiente na tua vida? Somente Deus era suficiente na vida de Ana, porque foi ele que gerou o resultado que ela esperava. Foi do Senhor que veio a bênção que Ana esperava. Então só Deus pode ser suficiente. Que eu tô falando isso aqui, tem pessoas que a gente tem um problema, a gente fala e ela interpreta de outra forma. Não é que eu tô falando isso, não é pra te rebelar contra o teu esposo, não é pra sair brigando, xingando em casa, não é pra dizer tu não me entende, isso e aquilo. Quantas vezes a gente faz isso? A gente faz. Tô falando aqui pra ti que eu sou Santa Rona, que eu não faço. Não, a gente faz, muitas vezes. Só que o que eu vim trazer pra ti aqui é que tem muitas formas de honrar ao teu esposo. E a Bíblia fala da sujeição, é isso. Assim como fala pra gente honrar os irmãos da igreja, uns honrar os outros. É se respeitar. É levar em consideração o outro. A opinião do outro. É não colocar a minha vontade em primeiro lugar. Isso é submeter-se, sujeitar-se. E quando a gente fala em honrar, a gente sabe que a honra de Deus, ela deve estar em primeiro lugar. Ouvir a voz do Senhor deve estar em primeiro lugar na tua vida. E não anula o teu propósito, o teu projeto. O Senhor, ele escolheu fazer algo através da tua vida. E são ministérios que às vezes são diferentes. O teu esposo tem um e tu tem outro. Então, às vezes o que ele vai fazer na tua vida é diferente do que vai fazer na vida do teu esposo.
Mas isso não torna um menor que o outro. É simplesmente cumprimento de propósitos do céu. Ana é alguém que escolheu se posicionar. E na sua posição, ela glorificou o céu. Ela glorificou o seu próprio sonho. E ela glorificou a sua casa. No Senhor. Essa glória toda é no Senhor. É para o Senhor. É pelo Senhor. E é isso que a gente precisa. A gente está aqui aprendendo junto com Ana. E isso Deus também tem trabalhado muito no meu coração, muito na minha vida. Quando a gente vai olhar para essa história linda de Ana. E vai transformando a gente, vai contagiando, vai enchendo. É graça do céu mesmo. Eu quero orar contigo. Vamos orar? Vamos orar aqui o posicionamento de Ana. Oh, nosso Deus e nosso Pai. Nós queremos te pedir hoje, Senhor, nos dá, Pai, o posicionamento de Ana, a firmeza que Ana teve, Senhor, a persistência, a resistência, Senhor, de uma mulher diante de tantas adversidades, diante, Senhor, de pessoas que, até o seu próprio esposo, que na verdade são as nossas piores batalhas, que são dentro do nosso lar, quando as pessoas que nós mais amamos não acreditam nos projetos que o Senhor nos confiou, não acreditam nos projetos que nós estamos gerando através das nossas lágrimas, através do nosso choro, através, Senhor, da nossa mente, da nossa imaginação. Sim, é verdade, Senhor Jesus. Mas o Senhor é bom, o Senhor é poderoso. Então glorifica, Senhor, o teu nome. Senhor, nós te agradecemos por esse vídeo, por essa palavra, por esse ensinamento que o Senhor tem nos dado, Pai. Te pedimos que o Senhor venha trazer mais do céu sobre as nossas vidas. Mais do céu, Senhor. E que cada propósito, segundo o teu coração, seja cumprido, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Aleluia! Oh, glória! Oh, glória! Recebe essa força aí para continuar. Recebe essa força aí de Deus. Aleluia! Oh, glória! Para tomar posse do teu projeto, para se posicionar e não desistir diante da adversidade, diante daqueles que acreditam, daqueles que não acreditam. Não importa, avança, caminha, vai para frente, porque o Senhor é contigo, Ele vai te dar a vitória no nome de Jesus. Um abraço, tchau, tchau.